Pessoal, boa noite. Hoje é um dia muito especial. Hoje é dia 21 de abril e a gente está inaugurando o nosso canal no YouTube, O Que Ocorrer. Nada como inaugurar O Que Ocorrer eu acho que com a maior voz da Bahia e hoje do Brasil. Não só uma voz forte, potente, mas uma voz que carrega junto com ela todo o movimento negro, toda a defesa de uma ancestralidade, enfim. A voz de Lazo não é apenas uma voz afinada. A voz de Lazo é um movimento, a voz de Lazo é um respeito, a voz de Lazo é uma batalha, uma luta contra várias injustiças e várias coisas. Então, para mim, é um prazer imenso, né? E eu quero agradecer bastante, Lazo, a você por ter vindo aqui e ter me dado esse prazer. O canal começa com 1.500 inscritos, é muito pouco, muito pouca gente, e você foi super generoso para vir aqui. Escrevi um monte de coisa aqui para a gente conversar, apesar de não ter pauta, mas só para a gente ir lembrando. E é isso. Primeiro quero agradecer, né? Pô, salve, salve, irmão. Tamo junto aqui, ó. Pô, vamos que vamos. E você, assim, eu antes, uma coisa interessante, Lazo, eu havia, em 2020, eu fui para casa de Lazo e a gente, para bater um papo de meia hora, tomamos um cafezinho, a gente subiu lá na parte de cima, tem um terraço e a gente tem uma piscininha lá e a gente ficou conversando até 4 da manhã. O papo foi, enfim, o papo Fluiu, né? Fluiu, porra, claro, gente boa se atrai, né, pai? Com Então, certeza. e aí, eu quando pensei em fazer, eu digo, bom, eu preciso chamar pessoas que para mim sejam representativas, que representem movimentos assim muito fortes, que tenham conteúdo, principalmente, né? E que carreguem alguma mensagem, né? Então esse programa, episódio 1 começa com Lazo, no 2, que é dia 28, vai ser sempre às quintas-feiras, 21 horas, tá? Os primeiros são gravados, esse programa é gravado, mas depois será ao vivo. Então será sempre às 21 horas, todas as quintas-feiras. Vai começar com Lazo, depois a gente vai ter Lazo Roberto Mendes, dia 28, que você não gosta muito. Adoro, ali é meu mestre. Vamos ter Tati, que é uma multi-instrumentista, cantora, talentosa. Legal. Tem um trabalho massa agora, tá com um clipe fantástico lançando. Vamos ter Cacá Magalhães, tem 15 Cacá Magalhães, que tem uma voz... Pô, tem uma voz... eu acho que ela nasceu em New Orleans. Cacá é muito massa. Cacá é muito massa. E... assim, com muita surpresa para mim, o Juliano Eriston, que ganhou o The Voice e que eu fiquei muito surpreso pelo nível de conhecimento que ele tem de música. Legal. Muito aprofundado. Porque a gente vê assim um programa como o The Voice, né? Quem tá. Tipo, The Voice, sei lá, as pessoas que estão lá não conhecem tanto, ou pode ser uma coisa mais. Como uma parte da música é mais descartável, mas ele não, conhece bastante. Então eu queria, assim, abrir, sei lá, fazendo uma pergunta, quem é Lazo Matumbi, né? E por que o Matumbi? Eu sei por que o Matumbi, mas nosso público, e o seu público principalmente, talvez não saiba por que o Matumbi. Bom, salve, salve, gente. Estamos aí pra gente bater esse papo gostoso com o Arthur. Maior prazer ter sido convidado e maior prazer estar aqui nesse programa. Ô, irmão, você é bem-vindo sempre. Maravilha. Bom, o Matumbi foi porque o Baby Santiago, que foi o produtor do meu disco, na verdade era um grande radialista aqui da Bahia, e ele produziu o meu primeiro disco e ele me convidou. Quando ele me convidou, ele perguntou que nome artístico eu tinha. E eu tinha um nome que era bem dos amigos que chamavam Lazinho Diamante Negro, e eu tinha acabado de sair do Ileaê. Sim. Então o nome era Lazinho do Ileaê. Isso 81, 80, 81? 80. Eu saí do Ileaê em 80. Você ficou 2 anos, né? Eu fiquei 3 anos. Eu entrei em 78, 79 e 80. Porque eu boto de 78 a 82, mas são 3 carnavais. Na verdade são 3 carnavais. Perfeito. E aí eu saí do Ileaê e o nome artístico que me chamavam era Lazinho do Ileaê, né? E ele achava Lazinho muito doméstico. E ele falou assim, não, vamos procurar um nome. Qual é o seu apelido? Eu falei, nego me chama de Lazinho, de Lazo, de Lazão. Ele falou, porra, Lazo é uma. Aí Lazo com 2 e's.
Na época eu achei meio estranho, sempre soava um Sim. pouco meio italiano, né? Laço. Sim, Aí laço, é verdade, é Laço, eu verdade. falei, É porque mas dois Laço, vezes, inclusive, na Itália, seria lazzo, de exatamente. pizza, né? Exato. Aliás, meu nome tem dois ex, que deveria ser Arthur Datsani. É horrível assim, chamar de Datsani. Eu não gosto de dizer Lazzo Matumbi. Exato. Quando eu vi o Laço, eu falei, pô, ele aí trouxe um outro nome, que era o Matumbi, Sim, e na época ele disse que uma pedra sagrada da África. Eu aceitei até porque naquela época era normal você ter um nome artístico além do teu nome, né, para que chamasse atenção. Às vezes até se trocava o nome da sim. pessoa para botar um nome artístico. E se eu relutasse e dissesse que não, No talvez mercado brasileiro, de uma forma geral. era de uma forma geral. É. Não, Fernanda Montenegro, enfim, várias artistas que hoje tem um nome. Tarcísio Meira. Não, Tarcísio, eu acho que era Tarcísio, Na mas. Fernanda Montenegro não é? Não é Fernanda Montenegro, não. É mesmo? Eu acho que é Arlete Fernanda Montenegro. Olha só, cara. Lima Duarte, Ariclenes. Olha Porque só. antigamente, exatamente, tinha que dar um Exato, nome assim, né? exato. E Esse eu, nome como não já pega. sabia que isso Sim, acontecia, eu, obviamente, fiquei meio assim, né? Porque eu não tinha conhecimento daquele nome. Eu estava sendo colocado para meu nome, uma coisa que eu desconhecia. E eu tive que aceitar, até porque era uma coisa normal. Eu falei, pô, tudo bem, vamos fazer. Só que como eu gosto de matar cobra e e mostrar o mostrar o pau, pau. eu falei, rapaz, depois que eu gravei aquele disco, no primeiro disco que eu fiz, que foi um LP, na verdade eu gravei com ele um Sim, compacto disco, de um lado e de outro. sim. Isso em Era 81, era comum, comum. mano. E aí, João Gilberto, 80, quando lançou, fez Bim Bom e Chega de Saudade. Era um de um lado, outro do outro. aí em 83, quando eu lancei meu primeiro disco, 82, 83, aí eu já usei só o Lazo, porque eu não sabia ainda a definição correta do Matumbi e ficava para mim meio que complicado ficar usando o nome onde as pessoas quisessem me perguntar o que era o Matumbi, eu tenho que reproduzir, não, porque foi o meu produtor que me disse isso. Sim. Aí eu tirei, mas depois eu pedi para fazer uma pesquisa e o meu amigo trouxe essa pesquisa e era uma pedra sagrada originária do rio Niger, na Nigéria, que aí eu disse, pô, tudo certo. Mas o Matumbi nunca me deixou. E você é uma pedra sagrada, né, pai? Mas o Matumbi nunca me E deixou. não é jogação de como confete em cima de você, não. Você é uma pedra Mas olhe sagrada, pai. bem, o mais engraçado é que depois aconteceu uma coisa bacana. Não Eu tem um fui, negócio do rei, de um reino, é isso, assim? eu fui jogar, fazer a numerologia, que teve um momento também que numerologia era moda, né? Era, a gente trocava de nome, Isso, Jorge Benjó, mudou, exato, exato. exatamente. Aí eu fui ver e a numeróloga falou que o Matumbi era uma coisa bastante positiva. Eu já comecei a ficar inclinado a usar, até porque as pessoas continuavam me chamando de Matumbi. Isso as pessoas nunca esqueceram. E depois eu encontrei um amigo, eu estava no nome dele, aquele lugar, meu Deus. Oh, aqui Em Salvador? em Salvador, onde tem aquele complexo de hotéis, Sauípe. 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 E aí uma comadre minha estava com um congolês e ela me chamou a atenção, compadre, chega aí. Olha o que o congolês está falando aqui. Ele me disse que Matumbi era o nome de dinastia, sabe, de reis e rainhas lá do país dele. Aí eu falei, pô, bicho, se é uma pedra sagrada originária do Rio Niger, se a numeróloga me disse que é o nome que tem a ver é forte, e agora o nome de reis e rainha, aí é que eu não vou tirar adotar. mais. Agora que eu vou adotar. E Desculpa. adotei pro resto da vida. E tá aí até hoje o Matumbi. E o começo da E minha é um história. carimbo, assim, no bom sentido, que as pessoas, às vezes, tem gente que fala só, claro, na Bahia Lazo conhece, mas Matumbi, falou Matumbi no Brasil, é Lazo. Só tem ele. Aliás, tem uma banda chamada Matumbi também lá fora. Eu Lá pesquisei fora. lá fora. Acho que, se não me engano, é uma banda de reggae. Eu pesquisei, interessante isso. E o começo da minha história toda vem da minha mãe, né? Ela tocando samba de roda, Eu ia te cantando. perguntar isso, porque você é filho único, né? Eu sou filho único.
cantando samba de roda, e aí eu lembro de com 12 anos tocando atabaque acompanhando minha mãe. Eu acho que toda a minha fissura em conhecer a música, em me jogar para dentro da música, principalmente no começo, que foi tocando instrumentos de percussão que era mais acessível na E que, época. diga-se de passagem, um instrumento de percussão, e aí depois de entrar no movimento negro, era sempre colocado para os negros, porque vinha da cabila, do batuque, Não, etc. e eram os instrumentos que eram acessíveis à Sim, comunidade pobre, sim, principalmente à comunidade negra, que perfeito. eram coisas que vinham exatamente oriundas do candomblé, como atabaques, agogô, Sim. e tinha o rum, rumpi, o rumpilé, e depois o pandeiro, cuíca, surdo, tamborim, timbal. Então, esses instrumentos eram acessíveis porque eram instrumentos que todos os seus amigos ou os mais velhos tocavam e você via aquela relação mais próxima. Eu não tinha proximidade com violão, não tinha proximidade com piano, não tinha piano, violino, era uma coisa muito Elitista e tal, e né? era distante muito da gente. Então foi uma das coisas que eu, particularmente, me joguei de cabeça para poder. Até porque, por exemplo, o fato de ter tocado, acompanhado minha mãe tocando atabaque, me chamou a atenção de Sua que mãe cantava aqui bem? cantava bem, cantava afinado, cara. É mesmo? Cantava afinado e me chamava muita atenção porque ela gostava de cantar, principalmente nas festas de São João. Nós morávamos num vilarejo chamado Cotegipe, Sim. perto de Simões Filho, e minha avó morava na Garibaldi, na Baixada da Garibaldi, perto do Gantuá e perto do Garcia. Então, assim, referências musicais que eu tinha naquela época, quando era criança, era ou o Candomblé de Mãe Menininha Sim. tocando no Alto do Gantuá, ou a Escola de Samba Juventude do Garcia ensaiando lá no Alto do Garcia. E eu lembro que essa coisa da sonoridade me chamava muita atenção. E quando minha mãe começou a cantar, que eu via ela afinada, pô, era um negócio super interessante. Eu tocando, acompanhando. E era muito legal, porque quando ela chegava no Gantuá, os amigos ficavam emocionados. Vem, Nezinha, vamos embora fazer o samba. E era aquela animação. E tinha Mas uma sua mãe coisa. era do axé? Não, não. Minha Não? mãe sempre foi uma pessoa muito. Do axé que eu falo? Do candomblé. Não, não. Pelo contrário, minha família é toda formação católica, Católica, aquela é. coisa de ir para a igreja, não sei o quê. Ah, você Mas falou seu pai também? meu pai também. Mas minha mãe era uma pessoa muito extrovertida, ela gostava de festa, ela saía carnaval mascarada, ela gostava de samba. E eu lembro que quando ela chegava, os amigos ficavam loucos. Vem a Nezinha, vem a Nezinha. E ela pegava o prato e começava a tocar e cantar. E depois de um tempo eu vim entender que aquilo era uma reprodução do que acontecia no Recôncavo, aonde tem uma história mais Tem. africana, ou seja, era a reprodução dos outros afrodescendentes Sim. na cidade grande, como Salvador, Do samba antes do samba que que veio. vem lá do Recôncavo. Então, isso para Perfeito. mim tem uma coisa muito bacana que eu falo, pô, nossa, essa minha essência. Então, tem essa mistura, onde ela tá tocando samba, onde eu ouço o som do candomblé de Manininha tocando, onde eu ouço o som do samba da Escola de Samba da Juventude do Garcia. Então, isso tudo vem, digamos assim, como uma grande fonte inspiradora para eu mexer com música futuramente. Então, quando eu comecei a mexer com música, eu tinha essas referências e minha mãe era a maior referência para mim, porque além de cantar afinado, além de sambar bastante, Os valores e de, virtudes. pô, os valores eram super interessantes, super importantes para mim, né? Tem gente que não. Eu, o Lázaro tá falando da mãe aqui, eu tô com os olhos marejados porque você perdeu sua mãe ano passado, O ano né? passado, em E 2021. Lazo, e eu sou, assim, testemunha que Lazo foi um grande filho. Com certeza, com certeza. Você ligar pra você, você tô aqui com minha mãe. A gente fez uma live, você do lado dela, e Exatamente. você teve com sua mãe até o último minuto. Meu Até o último irmão, minuto. E vou te falar um negócio. Quando parabéns. estava minha mãe Isso e meu pai vivo, triplicou. Não é, bom, não é só a sua voz, porque eu gosto de você, mas assim, eu disse, o Lázaro é um filho fantástico. Eu já sabia a sua história com ela. eu abri mão de muita coisa, inclusive de morar até fora do Brasil, por conta olhava para um lado, olhava para o outro e falava assim, eu sou filho único.
Quem vai cuidar de meus pais? E eu tenho hoje, eu sou agradecido porque eu tenho um filho, o meu primogênito, Júnior, que leva o meu nome. Sim. Inclusive, ele me deu um grande presente, porque o filho dele, ele me deu o mesmo nome, né? Então, eu sou Lázaro Jerônimo Ferreira, ele é Lázaro Jerônimo Ferreira Júnior, e ele me deu Lázaro Jerônimo Ferreira Neto. Pô, Então, assim, ele me deu um grande presente. E meu filho Júnior sempre foi uma pessoa que foi muito meu braço direito. E ele, durante um tempo da minha vida, ele foi morar com meus pais e falou: meu pai, fique tranquilo, eu seguro a onda aqui legal para você poder viver um pouco a sua vida. Foi o que eu tive possibilidade de viajar para algumas coisas, de ir para os lugares, não sei o quê. E ele segurou muito a onda, né? E eu lembro, quando meus pais já estavam bastante idosos e debilitados, eu ia levar eles para o médico. Era muito engraçado, porque era um do lado, outro do outro, né? Então eu sim. saía do carro, levava um, botava no lugar sentado, depois vinha pegar o outro. E as pessoas diziam assim: que são essas coisas lindas? Eu digo: minhas crianças. Então eram as minhas crianças lindas que eu carregava com todo prazer, com todo amor. Meu pai faleceu primeiro, em 2016, se eu não me engano. E minha mãe veio falecer em 2021. Ou seja, eram meus alicerces. E minha mãe, até um pouco mais que meu pai, porque minha mãe era meu braço direito, era minha confidente, eu era o confidente dela. A gente conversava, dialogava, falava sobre Mesmo quando seu tudo, pai estava vivo. mesmo quando meu pai estava vivo. Ela sentava e falava: meu filho, senta aí. E aí, levava. Olha, meu pai ficava com ciúme. Ele Você tem ficava com ideia? o senhor? Ele ficava com ciúme porque minha mãe era assim, era muito ligada a mim, eu era muito ligada a ela, e ela tinha umas coisas assim de ensinamentos da vida para mim, que eu carrego até hoje e passo para meus filhos. Então, assim, eu sou uma pessoa altamente agradecida e não e para mim era o mínimo que eu poderia fazer, era dar de volta esse amor que ela tinha me dado Sim. e cuidar dela até os últimos dias de vida. E cuidei, e até hoje, cada passo que eu dou na vida é sempre lembrado das histórias da minha mãe, dos ensinamentos, Como é o nome de sua sabe? mãe? Minha mãe ela se chamava Minervina Paixão Ferreira, mas era bem conhecida como Dona Mina ou Dona Nesa. Dona Mina tá lá em Então, cima olhando com com você, com velho. certeza, porque ela é lembrada a todos. Ontem mesmo eu estava com meus filhos, e aí minha filha Eu falou tive assim, lá contigo. e minha filha falou assim para mim: É. meu pai, eu não esqueço da minha avó nem de meu avô. Eu falei: pois é, eles estão o tempo todo de olho na gente. E Então, minha avó principalmente. Eu digo: pois é. Cadê o retrato dela? Eu digo: tá ali, ó, ela ali, ó, tá vendo? Então, assim, é uma coisa que para mim é o grande. Foi durante a vida. E ela dizia um detalhe muito interessante: foi bom na vida, vai ser bom na morte. sim. Então ela continua sendo um grande norte espiritualmente, sabe, me dando dicas e tudo mais. E eu sou eternamente agradecido pela mãe e os pais, pelos pais que tive. Pô, muito bom. E outra coisa, você é um excelente pai também. Eu sei Sou, disso. Não sou, vou entrar sou. em detalhes, mas você é um excelente Se pai. eu pudesse botar as minhas crias É. tudo debaixo da minha asa. Diretor, não corta o celular, não, gente, porque é o primeiro É, mas é assim episódio. mesmo, é assim Eu mesmo. botei no silencioso e terminou tocando, porque eu ia agradecer também depois aos nossos apoiadores, que sem os apoiadores às vezes a gente não consegue fazer tanta coisa, mas aqui é na raça, no braço, enfim, Na e raça e tem na isso. pirraça, com certeza. E aí, bom, Ilê, você gravou. O Ilhaê E veio. aí, 80, como é que foi? Ilhaê, eu tô lá em 70 e De 78 a 80? 78, 80. 80 eu resolvi sair porque eu achava que a minha contribuição dentro de grupo para a comunidade negra, ela já tinha sido executada através do Ilhaê, onde eu via que, tanto que isso me deixou tão feliz, que eu via que eu contribuí com outros irmãos para uma resposta por parte da comunidade negra baiana da autoestima estar muito elevada, né? A coisa de. Até porque naquela época também acontecia muita coisa no entorno. Era no Black is Beautiful, Black Power nos Estados Sim. Unidos, na África, coisa do renascimento africano.
Então, assim, tinha muito Fela Kuti na Nigéria. E as músicas baianas naquela época estavam puxando muita coisa de lá, da África, enfim. Por conta dos blocos afros. Sim, dos blocos Por afro. conta dos blocos afros. E o Ilhaê, como um dos blocos afros, surgiu a partir exatamente uma discussão social e racial, Sim, onde a gente, naquela época da ditadura, a gente entendeu que o espaço para o negro, até no carnaval, era limitado. sim. E eu lembro que tinha uma grande referência que era a escadaria do Teatro Cássio Alves, que era o grande lugar de a gente discutir e conversar sobre as questões sociais, políticas, raciais, e que acho que dali até surgiu o grande. Pelo menos eu me lembro de alguns momentos de conversa do surgimento do Ileaê como bloco de defesa da autoestima, de contribuição para a autoestima da comunidade negra. Então, durante o tempo que eu estava lá, foi muito bacana. Então, eu senti a necessidade de sair para contribuir de forma mais solo, de ser Sim, só eu, sim. de que está em instituição. E aí eu comecei a trilhar e foi legal porque eu pude, a partir dessa discussão, desse questionamento racial, ter entendimento real do que era a questão social. Aí eu queria fazer uma emenda e dizer o seguinte: você já tinha essa consciência desde cedo? Porque eu lembro que você falou que com seus pais você já tinha essa consciência. Cara, eu vou te falar um negócio. Eu nunca fui ensinado, eu nunca fui orientado, nem por meus pais, nem por familiares, nem amigos, sobre essa questão racial. Eu tive que desenvolver muito sozinho, até porque o fato de ser filho único, Sim, eu tive que desenvolver muito sozinho. Eu morava num lugar chamado Cotegipe, que era um vilarejo, onde meu pai trabalhava na Chesf. E no lugar que nós morávamos era um vilarejo. E acabou que meu pai foi indicado para tomar conta da usina onde ele trabalhava sim. e do vilarejo, onde morava mais ou menos umas 30, não sei, 30 ou 40 ou 50 famílias. E eu lembro que minha mãe me chamou a atenção e me disse, ó, você tem que ser uma pessoa que você seja referência. Você tem que ser exemplo, porque seu pai é uma pessoa responsável por esse acampamento aqui e você não pode dar um mau exemplo, né? E eu tinha que observar, e como um garoto filho único, eu tinha que aguçar minha percepção para saber o porquê de tudo aquilo. E aí eu percebia que eu era muito provocado a criar algum tipo de desconforto para atingir o meu pai. Tinha vários apelidos pejorativos, Com sabe? você ou com seu pai? Não comigo. Com meu pai a discussão era por que aquele negro, aquele preto é responsável pelo acampamento. Então tudo isso na época, pô, tinha o quê, meu Deus? 11 anos, 12. A percepção começa a aparecer. Você começa a enxergar e começa a entender por que sua mãe lhe dá uma responsabilidade de você andar certinho e o porquê das pessoas ficarem incomodadas, questionando por que seu pai tomava conta daquilo, por que tinha que ser ele, e as provocações para que eu, né, andasse fora da linha, para que eu provocasse um distúrbio para atingir meu pai. Então, tudo isso foram elementos que me trouxeram exatamente o questionamento de ser por que esse questionamento pelo fato de você ser uma pessoa negra. E aí, claro, quando você começa a abrir essa percepção, você tem que naturalmente entender tudo, tudo. Você tem que parar, olhar para trás, para saber de onde você vem. Aí você vai ver a sua história, que é muito mais importante, saber de onde você vem. Aonde Da você. ancestralidade. Claro, isso é importantíssimo. Então eu olhava e dizia assim, pô, meu pai vem de Santa Amaro,
Terra Nova, dentro de uma família pobre, consegue, com dedicação, entrar numa empresa que, sabe, se dedica. E aí eu observava também que todo o esforço que ele tinha não era reconhecido pela empresa, porque ele era o negro capaz, mas não qualificado academicamente. Então, era qualificado pela vida. Sim. Então, tudo isso me chamava a atenção e eu refletia, pô, bom, o meu passado eu sei como é que é. Eu estou aqui hoje por conta de tudo isso que a gente já viveu. E o mais importante era aonde eu quero chegar, para onde eu quero ir. E isso me chamava muita atenção. E de lá para cá, obviamente, eu vim aguçar. Com 14 anos, eu vim morar em Salvador. Eu lembro bem de uma música de Gil naquele disco É Favela, quando ele fala que o preto se arranca do seu barraco para um bloco do BNH. E eu lembro que o meu pai, quando comprou um apartamento ali no Miocão, no Politeama, era regido exatamente pelo BNH. É. E aí isso me chamou muita atenção, que eu digo, pô, eu tô saindo, eu não saí de um barraco, mas saí de uma casa que era do acampamento da Chesp, que não era nossa, era uma casa que era Sim. emprestada por conta do meu pai ter um lugar próximo do trabalho, e depois ele comprou um apartamento no BNH, que era aquela loucura todo mês para minha mãe pagar, junto com ele, o caramba, 4. 4 reencarnações para pagar, né? O meu pai também. Nessa faixa. Então, assim, isso me chamava muita atenção. E aí, quando eu venho pro Politeama, morar no Minhocão, o Minhocão parece até é um prédio parecendo um S. Aquele descendo? 320 apartamentos. Então, assim, era como se fosse uma favela diferenciada, né? Sim. Uma favela se chama na vertical, mas ele não é nem tanto na vertical, porque ele é mais horizontal, né? Ele é um S. O pessoal dá até um nome. Aqui em São Paulo tem um prédio que é assim, que foi ocupado. Exatamente. Eu tô esquecendo o nome que não. Eu vou me lembrar, eu lembrei em São Paulo, porque eu morei em São Paulo, eu lembro desse prédio. Exatamente. Que é o grandão. Exatamente. Grandão, bem comprido. Exatamente. E aí eu lembro que eu já começo aqui em Salvador a enfrentar outra forma da posicionamento, da forma do racismo se apresentar para mim. Porque lá em Cotegipe, no vilarejo, como eu estava naquele espaço fechado, reduzido, entre poucas famílias, eu via essa discriminação e tinha uma motivação, que era meu pai, porque era chefe. Sim. Mas aqui, as pessoas não me conheciam. Então eu era um garoto que na porta do prédio onde eu ficava, por exemplo, eu, mais 2 amigos negros que eu encontrei, um que morava na rua, que se tornou meu grande amigo e compadre, que veio a falecer depois, chamado Carioca, e um outro amigo meu chamado Bertinho e Gilson, que eram 2 amigos meus, que eram os 2 negros que moravam no próprio prédio. Aliás, deixa eu te falar um negócio. Eu vindo de Fortaleza para cá, um muçulmano do Islã, enfim. Eu não sabia que Salvador tinha mesquita, por exemplo. Mas ele falou, eu morei no Politeama, no prédio com o Lázaro, e já saí com o Lázaro algumas vezes, com isopor. Não deu tempo, porque a gente estava embarcando, né? Mas ele... eu morei, eu conheço o Lázaro do Politeama, pra você ver como... Exatamente. Então era muito engraçado, porque o prédio... Olha que loucura. O Politeama era visto como um bairro de classe média. Era. Até porque naquele tempo, lembre, Politeama, Barris, né? É bom lembrar que é o seguinte, a Pituba lá atrás, na década de 50, era veraneio. Então era cá pra cima. Então, Barris... Diretor, você consegue encher esse copinho de água aí pra mim, meu pai? Pô, se você pode deixar, diretor, se você quer aparecer em cena, venha. Ele vai ter que aparecer. Vai aparecer, diretor. A galera saber que é esse diretor. Esse aqui é o meu diretor que tá aí gravando. Deu uma olhada ali, deu uma chá. Velho Marcos, massa. Eu vou botar um chá aqui, tá? Pode encher de água gelada aí que tá um... Pessoal, pelo amor de Deus, não me recriminem aqui, não. Isso é um chá diet. Mas era interessante, viu, Arthur? Porque nesse momento em que o Minhocão é construído, ele é construído
já perto do Vale dos Barris, Sim. onde era um charco. Ou seja, na parte de cima. Massa, Marquinho. Obrigado, meu primo. Valeu, Marquinhos, valeu. Massa. Maravilha. Nada melhor que uma água. Então, assim, o Minhocão foi construído já perto do Vale dos Barris, onde era um charco, né? E aí eu percebia que naquele lugar onde foi construído o Minhocão, moravam algumas famílias, mas eram as famílias de menor renda que moravam naquele espaço, já indo, porque era um lugar, digamos assim, né? Tipo, a favela do bairro classe média, Sim. né? E aí me chamava Já descendo muita... pro São Raimundo ali? Exatamente. E aí eu lembro que quando eu ficava na porta do prédio, junto com esses meus amigos, conversando, as pessoas vinham, porque era um prédio novo, as pessoas vinham para procurar saber de apartamento, e as pessoas vinham se dirigir para mim. E os meus amigos também negros, mas eles riam porque as pessoas se dirigiam para mim. E aquilo me chamava a atenção, por quê que as pessoas vinham se dirigiam para mim. Depois eu vim entender porque eu era o negro mais retinto. Os meus amigos eram negros, mas negros mais claros. Isso tem a ver com o embranquecimento da negritude? Isso tem a ver com a necessidade do Brasil tentar embranquecer a negritude. E isso não é da agora. Não, isso Machado é uma coisa... e várias E pessoas. aí você vê que nessa tentativa de embranquecimento tem várias coisas que eles colocam como parâmetro digamos assim, de discussão entre a gente. Porque quando o negro mais claro não é discriminado como o negro mais retinto, ele se sente um privilegiado, ele se sente mais próximo do branco. Então isso é mais verdade. complicado, isso é uma forma espertíssima. Até na comunidade tem algum racismo. Mas isso é uma forma espertíssima, é verdade. resultado do racismo brasileiro. Então o que acontece? Quando eu via isso, eu ficava assim, meus amigos sempre riam, né? Era muito engraçado que meus amigos diziam assim, Lazinho, olha bem, o carro parou. Tenho uma certeza que o cara vem direto em você. Mas era batata. O cara vinha, boa tarde, vigia, onde é o apartamento tal? Porra. Aí eu falava assim, ô irmão, o vigia não sou eu não, o vigia tá ali, naquela guarita ali, ó. Você pode perguntar a ele. Nada contra ser vigia. Pelo contrário. Mas tudo por que certo. eu olhava pra você e achava e você tinha que ser o vigia? Porque você Porque era eu preto. era o mais preto da Claro, turma. é lógico. E meus amigos, e você vê que a coisa do racismo, ele é tão cruel que meus amigos não entendiam por quê, mas riam do quê. E eu sempre questionando, eu falava, pô, que loucura isso. Aí, claro, comecei a ir para estudar aqui em Salvador, frequentar escolas e tudo mais. E aí você vê que dentro da instituição escolar, você começa a entender também que existe uma certa divisão, uma certa... Tem. E aí, claro... Uma elite, tipo uma divisão de classes ali. Não, e era muito louco, porque eu falava sobre a questão do racismo e todo mundo que eu falava dizia, também pela uma forma também que o Brasil espertamente começou a desenvolver, que era uma questão social, não era uma questão racial. Muita gente na sociedade brasileira, muita gente atribuía que era questão social e não racial. Não, E eu era entendia racial, que era questão racial que passava na sutileza do social. E, claro, resvalava no econômico, no financeiro, que é exatamente essa tal do racismo estrutural, onde não nos permite adentrar para disputar de forma igual. E aí vários mecanismos são usados, como o colégio de baixa educação, Sim. a possibilidade de você não ter condições de ser bem tratado na saúde, a coisa de você não ter moradia. Aí você vai começando a entender, e eu vou te falar um negócio, esse meu exercício de conscientização, ele se dá a partir da minha percepção. E cada vez que eu vou vendo isso, eu vou me libertando
Sim, da escravidão mental que nos deixa preso sem enxergar. sim. E eu cada vez mais eu ficava questionando. Tinha uns amigos meus negros que eu brigava muito, porque tinha a postura que eu falava assim: você não tem que ter essa postura. Não é isso. Aí eu vou me desenvolvendo. Bom, musicalmente, eu comecei a adentrar o samba. E aí eu me lembro que lá no Politeama tinha uma escola de samba, chamada Escola de Samba do Politeama, Sim, e tinha um bloco chamado Bafo do Jegue. Mas eu lembro. vivia muito no Garcia, porque lá era o reduto do samba da Bahia. Então tinha umas pessoas como Ederaldo Gentil, Edil Pacheco, Valmir Lima, A gente falou dele, não foi? exatamente, Valmir Lima, Nelson Rufino, que eram os caras, Jandir Aragão, que eram os caras que faziam samba Um ouro para a afunda no mar, a Exatamente. madeira fica por cima, Exatamente. Que eram ostra nasce do lodo. os Sanatos do Lodo. Quer Isso que dizer, eu não era. sou cantor, tô aqui cantando, Ah, né? mas você está lembrando de um grande poeta, que é Aderaldo Claro, Gentil. claro. Então, esses caras faziam um samba para a juventude do Garcia. E como eu era fissurado pelos instrumentos de percussão, eu venho a desenvolver mais ainda essa coisa do contato com o instrumento de percussão quando eu venho para Salvador. Quando eu saio de lá do vilarejo e venho morar aqui no Politeama. E aí eu vivia no Garcia. Eu vivia no Garcia tocando repique, achava aquilo maravilhoso, achava aquilo lindo, achava maravilhoso. Pô, quando eu vi Aderaldo Gentil chegar uma vez no Garcia, que tiraram o tapete vermelho, aquilo me emocionou. Pô, e a música que ele estava fazendo sucesso era o Ouro e a Madeira. Sim. Então isso me emocionou bastante, para não sei o quê. E aí eu saí. Que Beth Carvalho, só fazendo uma parte, quando fez um disco, Beth Carvalho canta o Samba da Bahia, ela cantou, Ela canta o Ouro e a canta o Madeira. Ouro e a Madeira. Exatamente. Aí o que acontece? Eu começo a tocar e aí surge um bloco, porque a escola de samba foi acabando. É bom lembrar isso. Tem gente que não sabe que em Salvador tinha escola de Não, samba, tinha né? escola de samba. E aí eu percebo que as escolas de samba também vão acabando, porque na Bahia a elite não permitia que essa manifestação cultural advinda dos bairros, da periferia, dos pretos, ela tomasse corpo no sentido como tomou Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados. E é tão louco isso, porque assim, 85% da população de Mas Salvador mas são negros ou exatamente. Salvador, onde mestiços tudo ou começou, né? onde tudo Onde tudo começou. começou. E exatamente, eu acredito que é onde tudo vai terminar. Eu acho também, ó. A gente batalha exatamente Eu acho. Não, para que tudo vamos. termine por aqui. Aliás, queria lhe perguntar um negócio. Qual foi o seu primeiro sucesso? Foi A Alegria da Cidade? Não? Não. Meu primeiro Ou do jeito sucesso, que você não gosta? não. Foi Salve a Jamaica. Sim, Desse compacto que eu gravei no disco que Baby Santiago produziu. sim. Foi Salve a Jamaica. E era um compacto, como na época tinha festa de largo. Então, assim, eu entreguei esse compacto na mão de vários barraqueiros, vários donos de barraca, que tocaram muito essa música nas barracas. Então, assim, tocou, virou sucesso entre as pessoas antes de chegar na rádio. Que massa. Muito legal isso, né? Antes de chegar na rádio. Então, assim, não sofria daquela tal de passagem pela avaliação do dono da rádio. E o ou do jabá? disc jockey. Não existia muito naquela época, porque naquela época já tocou, o povo curtiu, o disc jockey ainda tinha a manha de olhar e dizer assim, eu gosto do seu disco, eu gosto daquilo que está tocando, Que mas eu legal. gosto de uma outra da faixa tal. E tocava espontaneamente. E às vezes nem era que você, tipo assim, música de trabalho, né? Não. O cara tinha liberdade de tocar. Porque naquela época tinha uma coisa do carinho com a questão Sim, da música. Você chegava, você tinha o maior prazer de ir na rádio, entregar um disco para a rádio e entregar um disco para o disc jockey. sim. Que ele levava para casa e curtia lá o seu som e dizia assim, pô, a música de trabalho é a música 2, mas a música que eu mais adoro é a 5. E ainda perguntava você, eu posso tocar? Pô, velho, por favor, fica à vontade. Aliás, tem dois casos específicos, né? Interessantes. Adelmário Coelho,
eu não sei se você sabe, ele, enfim, ele trabalhava em Camaçari, etc. Não sei exatamente o lugar, mas e ele tocava, quer dizer, cantava no tempo, né, nos tempos vagos, etc. E ele juntou a grana e essa história, né, e mandou fazer vários CDs em São Paulo e tal, e vendia CD, né, e trazer para Salvador. No meio do caminho, o caminhão tombou e todo mundo saqueou o, o caminhão. Olha só. Só que é o seguinte, os CDs foram parar na mão das rádios todas do interior e começou a tocar e começou a gostar e tinha lá o contato dele. Então ele, quer dizer, uma tragédia que seria uma grana que ele investiu se transformou ou seja, Na maior na divulgação. maior divulgação que ele nunca imaginou. O cara, pô, perdi tudo, nada. A vida Legal. é assim, quando a gente acha que perde Legal alguma isso. coisa. É legal, né? Legal isso. E outra coisa da faixa que você falou assim, às vezes, pô, bota a faixa, uma faixa X e as pessoas gostam de outra. Tem um caso lá atrás com um disco de Nara que tinha 10 faixas, eram 10 faixas, uma de cada compositor, e faltava uma música. Uma música. E ela queria que Chico colocasse, fosse o décimo compositor, né? Aí Roberto Santana, que estava produzindo, foi na casa de Chico, ele não tinha muita amizade. E aí Chico falou: Não, pô, tô no tempo de entre safra, aquele negócio, não, né? Você não tá produzindo, não tô escrevendo bem e tal. Aí ele voltou e aí passou na frente do prédio de Sivuca, fez: Pô, deixa eu bater aqui e falar com o Sivucão, né? Com o Albino. Bateu, subiu e tal, explicou, pô, Chico não tem nada quer fazer, e Chico assim, tá sem inspiração. Aí Sivuca falou assim, peraí, mas eu tenho. Tenho, já fiz tem um tempo. Eu acho que ele tinha feito no começo da década de 50. Aí pegou e cantou, né, cantou não, tocou, que era João e Maria, agora eu era o herói, o meu cavalo só falava inglês, e só tinha, né? E aí Roberto Santana pegou isso, levou para Chico, e Chico fez, ó, não garanto nada. Na semana seguinte, Chico botou a letra. Quer dizer, agora eu era herói, o meu cavalo só falava inglês. Tem coisa que as pessoas não, enfim. E a música de trabalho da época era Odara, de Caetano. E o que tocou em São Paulo, que pipocou, foi João e Maria. Olha como são as coisas. Essas coisas acontecem, né? A Acontece. música tem vida. A, a música tem vida. Aliás, a frase que eu gosto muito às vezes de usar, que não é minha, de Roberto Mendes, é que num show de música a estrela é a canção, e é Claro, verdade. mas é isso mesmo. Mas aí, continuando, que eu Então, interrompi. assim, eu fui pro Garcia, comecei a ter contato com a escola de samba, surge um bloco de índio depois que as escolas de sambas começaram a cair. Surge o movimento de bloco de índio na Bahia. E esse movimento de bloco de índio na Bahia é muito engraçado, porque os nomes dos blocos não eram nome de blocos de índios brasileiros, mas Apaches, sim, Comanches. mas sim da história da invasão da cultura norte-americana, que eram os filmes de faroeste. Sim, Apache, Comanche, não sei o quê. Sabe, era muito louco. é muito louco. Então, assim, quando a gente, no Cacique do Garcia, que era um bloco chamado Cacique do Garcia, que eram parecidos com Bafo da Onça, do Rio de Janeiro, aqueles blocos. Sim, Então, eu comecei a tocar no Cacique do Garcia, e eu lembro que paralelo a isso, eu cantava com os amigos dentro de casa. Eu ficava, né, buscando os instrumentos. Lá no prédio tinha um menino que tocava violão. Quando ele ia tocar violão, sempre eu ia para casa dele e era o espectador. Claro, como eu já tocava percussão, tinha sempre algum instrumento de percussão que eu acompanhava ele. sim. Mas a minha fissura é quando eu via eles armar os acordes, eu digo, pô, isso é bonito, cara, ainda vou tocar esse instrumento. E ficava sempre com os amigos, de um lado e de outro, de um lado e de outro, até que juntou um grupo de amigos e a gente começou a fazer um grupo de samba. Começamos a fazer um grupo de samba chamado Sampagode.
E aí vem a minha veia de compositor. Começa a fazer a primeira música e não sei o quê, já inspirado pela questão rítmica e bababá, bababá. E aí, velho, eu lembro que nós participamos daqueles programas de Big Bang, Sim, Poder Jovem, não sei o quê, sim, sim. cantando algumas coisas. Eu me lembro que eu cantava algumas coisas de. Eu não tinha nascido, não, mas eu me lembro. Engraçado isso, né? Engraçado isso, É, né? porque o programa de Big Ben era um programa que passava na TV, antiga TV Itapuã. Então era muito engraçado. E a gente dali já começava a mexer também com outras vertentes musicais que não era só o samba. E isso para mim era interessante, porque eu via muito dentro da minha casa alguns discos que eu tinha especiais ou na própria rádio. Ray Charlie, é, 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 Marvin Gaye. Na época, no cenário nacional, tinha um cara que me chamava muita atenção, chamado Wilson Simonal, e um Sim. maestro chamado. Oh, meu Deus! O Wilson Simonal e o maestro. Agora fugiu o nome. E aliás, Simonal Erlon Chaves? é não tô lembrado também. Me esqueci o nome do maestro, que sempre estava tocando com o Wilson Simonal. E Simonal era um era um sucesso. sucesso. Então, assim, você via a música de Wilson Simonal, aquela coisa toda, e me chamava a atenção porque, assim, como eu tinha como referência os grandes cantores de escola de samba do Rio de Janeiro e os grandes cantores, compositores e cantores daqui da Bahia, eu ficava sempre encucado como a voz desses cantores daqui da Bahia, do Rio de Janeiro, pareciam com as vozes desses cantores norte-americanos, como Ray Charlie, como Marvin Gaye, com outra vertente musical, uma outra roupagem. E eu dizia assim, mas tem uma coisa que me chama muita atenção, que parece muito familiar. Tem uma coisa meio sofrida, mas tem uma coisa meio lamentosa, ao mesmo tempo com um dengo, sabe, com uma coisa de um amor muito forte. E isso foi Vestia azul, pá, 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 exatamente, pá, pá. Minha sorte exatamente, então mudou, pá, 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 pá. exatamente. Eu me Então, lembro, pô, pô, com a fitinha. então você não é tão velho assim. Não, eu vi no YouTube, né? Então isso me chamou muita atenção e eu ficava nessa referência. Escola de samba, cantores de escola de samba. E eu lembro que tinha um cantor de escola de samba que eu era apaixonado. Xangô da Mangueira, Jorginho do Império, Joel Teixeira. Eu era, sabe, louco. Saravá, todos eles. Exatamente. Tinha uma menina chamada Maria Aparecida, que cantava. E tem uma música dela que eu não esqueço, que ela levou 17 anos para chegar e ser reconhecida como cantora. E isso me chamava a atenção que esses 17 anos faziam parte exatamente da dificuldade que a cantora negra tinha de chegar na ascensão. E ela é da época de Clementina de Jesus. Sim. Então, você via essas pessoas e disse, pô, olha só a demora que teve. Ou seja, eu tinha essas duas vertentes musicais que foram me preenchendo, sabe, de musicalidade. E foram criando conteúdo, foram criando forma. Exatamente, Na exatamente. verdade, foi a raiz que foi crescendo e Que foi foi dando. crescendo. Exatamente. No grupo de samba que eu tinha chamado Samba Pagode, eu comecei a cantar. E era interessante que eu tocava tumbadora e tocava. E era muito E cantava. E cantava, e cantava. Então era muito legal porque meus amigos gostavam do meu canto, mas eu não estava nem aí. Era como se fosse mais um animador do grupo, né? Sim. Aquela coisa da animação de estar entre os colegas, e a gente só tocava em festas de aniversário. O que me chamou a atenção, que todas as vezes que nós tocávamos em festas de aniversário, o nosso grupo era tratado de forma diferenciada. Nós não éramos vistos como músicos. Éramos vistos como batuqueiros. E aí, na festa de aniversário, São coisas sutis, né, Lázaro? mas me chamava a atenção. Você, aqui pra nós, o que eu gosto em você, e gosto muito, assim, gosto pra cacete, pra não.
Não posso começar o primeiro programa dizendo. Aí você faz o pi, tá, diretor, pra caralho, mas eu gosto que é exatamente a sua postura e você segurar essa peteca e bater no peito e, enfim, e enfrentar. Paga o preço, mas enfrenta. É porque essa percepção, ela vai lhe dando, você vai exercitando a consciência, a conscientização de quem você é, de onde você veio e para onde você quer ir. Isso me chamava a atenção, eu falava assim, engraçado isso. Inclusive, com minha mãe e meus pais vivos, a gente tinha algumas festas de aniversário que eram de amigos da família. E era muito engraçado porque nessas festas de aniversários, mesmo sendo amigos da família, a entrada era pela cozinha, o tratamento era diferenciado. Por exemplo, as bebidas para os convidados eram cerveja, uísque e vinhos. Para os músicos, era naquela época batida, tinha aquele negócio daquele cara que vendia no Rio Vermelho chamado Diolino. Para Casa Grande era uma coisa, para Senzala era outra. Claro. Comidas, por exemplo, naquela época, estrogonofe era o grande prato fino, mas pra gente era dobradinha, xixim de bofe e não sei o quê. Sempre que hoje em dia essas comidas todas passaram para o patamar número 1. Sim. Mas naquela época era comida de resto de comida, que a mistura, né? Os miolos e não sei o quê, eram comidas pesadas. E eu sempre ficava me questionando, falando, por que esse tratamento? E minha mãe, engraçado que minha mãe era minha confidente. E teve uma festa dessas, que era de amigos da família, e eu falei, minha mãe, olha como é que a gente está sendo tratado. E ela observava muito isso, e conversava muito comigo. Eu dizia, meu filho, nem tudo que reluz é ouro. Ela dizia? Nem tudo que reluz é ouro. Ou seja, as pessoas amigas parecem que estão nos dando tratamento digno, mas no fundo, eram tratamentos diferenciados, né? E isso foi cada vez mais aguçando a minha percepção e eu comecei a cantar. Comecei a cantar. Saí do bafo do jegue, do bloco de índio, Certo. do Cacique do Garcia, e veio pro bafo do jegue, que era o bloco que tinha lá no Politeama. Sim. E esse bloco bafo do jegue só tocava frevo. Por quê? Porque no Carnaval da Bahia, a grande musicalidade era o frevo pernambucano reproduzido na guitarra baiana. É verdade, porque, enfim. Não tinha canto. O canto era oriundo dos blocos de sambas, como Vai Levando, Sim. Filhos do Morro, Filhos do Porto, ou das escolas de samba. É isso mesmo. Os blocos que tinham como Sniff, Bafo do Jegue, Clube dos Ratos, Internacionais, Corujas, Amigos do Barão, Jacu. Se cantava, mas o que tocava Sim. era, digamos, uma fanfarra. Que esses blocos eram blocos de rua. E o que me chamava a atenção... Aliás, muitos blocos desses vieram de clubes, né? O que me chamava a Traz os atenção... montes, quem veio da Associação Atlética. Mas o que me chamava a atenção era que nesses blocos que saíam com fanfarras ou bandas, que eles chamavam de bandas, eram blocos que chamavam a atenção para mim especificamente, porque assim, a característica dos cantores ou dos músicos eram todos negros, na sua maioria. Sim. Músicos de sopro, de percussão, Sim. e que tinham um fardamento. Camisa branca, eringue, short azul, conga e meia branca. E eu lembro que me chamava a atenção da conga, porque nós, estudantes, não gostávamos de conga.
Sim. A gente gostava de Quixute, porque parecia É, chuteira. Mas conga a gente não é gostava. verdade. E era uma coisa que a gente achava que era uma coisa menor. E aí toda vez que eu olhava, eu ficava olhando assim e digo, "Ah, por que esse fardamento nos caras? Bom, depois é que a gente vai desenvolvendo Sim. e a gente vai entendendo tudo isso. E aí eu entro no Bafo do Jegue para cantar. Quando eu chego no Bafo do Jegue, eu faço uma música, um samba. Por quê? Porque o Bafo do Jegue normalmente tocava frevo. E quando eu cheguei com samba, foi uma confusão, porque o cara me disse, o presidente, ó, sua música aqui, mas você tem que ensinar pro cara do cavaquinho para ele tocar. Eu falei, não, mas não é para ser tocada no cavaquinho, é para ser cantada. Não, mas aqui vai ter que ser tocada. Eu digo, então não boto minha música no jogo. Foi uma confusão bastante, E eu disse, eu quero introduzir samba aqui, que não tocava. Sim. E o que me chamava a atenção é que mesmo o Bafo do Jegue, naquela época, já tinha uma coisa que era muito sutil entre os blocos, que se reproduzia, mesmo o bloco de um bairro mais humilde, mas ele reproduzia a mesma tática dos blocos grandes excludentes. Por quê? Porque os blocos que já estavam surgindo naquela época, eles vinham de bairros mais nobres, que tinham aquela escolha da boa aparência. Lazo, eu não vou. Bom, eu não vou citar, mas eu saí em bloco, e você sabe disso, que, gente, assim, tinha que mandar foto onde morava. E se fosse preta ou preto, tinha que ter por indicação. E assim com muita dificuldade. O que eu observava Você naquela sabe, época? bom, Claro. eu não quero dar nome, porque. Não, o que eu observava naquela época? Que naquela época tinham os clubes que faziam Sim, seus bailes à sim. noite, e eram os clubes tão elitizados que nem toda a população adentrava. Não, Associação Atlético Baiano, Tanto IAT. que Gil canta naquela música lá do Ré Favela, no tempo que preto não entrava pelo baiano, no baiano, nem pela porta da cozinha. Então isso era verdade, porque eu via, já observava isso, e quando alguns amigos diziam assim, não, a gente vai pro clube, não sei o quê, quem era classe pobre, dizia assim, não, fazer o que lá? Perdi nada lá, velho. Não vou nem conseguir entrar. E era uma coisa também que não chamava muita atenção, porque era uma repetição daquele baile, aquelas marchinhas, que já tocava nas ruas com as bandinhas, as fanfarras, com essa vestimenta que eu observava. Deixa eu lhe contar um negócio rapidinho sobre esses clubes. Eu era só, não vou dizer quem, mas eu era sócio da Associação Atlética da Bahia, né? E meu pai era, sei lá, enfim, eu era. Eu entrava sempre lá. Então você era um dos privilegiados. Na verdade, eu não me envergonho exatamente de ser um privilegiado, mas eu hoje luto contra qualquer tipo de privilégio. Porque para mim eu sou a favor da igualdade. Então, o privilégio para mim, eu fui um privilegiado, claro. Eu passei na frente de muita gente para ser atendido em hospital. Ou seja, eu tenho essa consciência, né? Mas eu tenho minha fase idiota. Idiota, assim, sem a consciência Sem a completa. consciência de que isso, de um certo modo, era um privilégio para uns e Um exclu... uma exclusão para muitos. Claro. E que eu, às vezes, eu não fazia. Pô, Lázaro, eu saí em bloco e no meio da Castro Alves. Eu sou negão, meu coração é liberdade. Peraí. Eu não tô dizendo que não possa, mas assim. É. Entendeu? Mas você sabe que essa música, por exemplo, essa música é um retrato da grande discussão, da grande briga que existiu logo no início do movimento axé, onde os blocos de trios começavam a querer abafar o som dos blocos afros, com o aumento da sonoridade, Porque tinha potência, tinha dinheiro, da tecnologia, lógico. mas obviamente eram coisas que não tinham condições de serem disputadas. Por quê? Porque os blocos afros, os blocos de samba, digamos assim, eles saíam tocando batuque no chão, com bateria no chão. O que tinha de eletrônico era só a equalização da voz
para acompanhar aquele batuque. E, obviamente, quando você está num trio que tudo é eletrônico, tudo passa pela questão eletrônica, o volume, se você vai, é um botão. Sim, Então, o de respeito àquilo tradicional que saía do grupo sim. era desrespeitado exatamente. É o que Jerônimo descreve com essa música. Não, é porque Eu tem Sou uma parte da Negão. música que ele diz: Ó, aí vem isso aqui, a briga, Exatamente, sai de lá, exatamente. peraí, meu irmão, chega e tal. Ou Exatamente. seja, né? Exatamente. Isso é um retrato que Jerônimo pinta dessa E discussão que era que verdade. existia Completa. naquela época. Mas quando eu vou para o Afro do Jegue, obviamente era muito legal, eu introduzi samba, já começa a perceber também que esse bloco vinha de uma história de cópia dos outros blocos, Sim. e aí eu fui convidado para o Ilhaí, com um amigo meu que disse, ó, tem um bloco na Liberdade que só sai negrão, e um bloco que, de um certo modo, ele traz uma bandeira de defesa da comunidade negra e de levante da autoestima dessa comunidade. Sim. Eu acho que a tua cara, eu falei, eu já vi esse bloco em 74. Porque o que me chamou a atenção é que quando eu tava assistindo o carnaval, por morar no Politeama, assistindo o carnaval, eu vi que o Ilhaí surgiu e surgiu uma guarnição da polícia de choque acompanhando o Ilhaí. E aquilo me chamou a atenção. O porquê dessa guarnição estar do lado desse bloco, que não ficava do lado dos outros blocos. Aí eu entendi que era um grupo de negros vestidos de africanos e que eles estavam ali exatamente para conter qualquer tipo de movimento que eles achassem que era distúrbio. E isso me chamou a atenção. Tanto que eu chamei um amigo meu do Politeama e falei assim, mas qual é o caso E naquela época, a polícia de choque usava um cacetete de madeira que era deste tamanho. Já quebraram uma lança-perfume minha no. Que eu já pô, lança-perfume até minha avó cheirou, tá? Que botava no ar, né? Eu botei um aqui, eu tomei uma lembro. cacetetada no meio do carnaval que a lança escorreu, meu irmão. Mas enfim, eu só sei o que é cacetete nesse Mas ponto. era exatamente isso. A Blitz, não, enfim, é o que você falou. Eu fui um Então, quando eu vi privilegiado. isso, eu falei, rapaz, e esse amigo meu era muito legal, que esse amigo meu a gente conversava muito sobre essa questão racial. E ele, quando me viu essa coisa do bloco, ele falou assim, cara, esse bloco é pra você. Você é um cara que, sabe, que tem essa preocupação, você tem que estar lá. Eu digo, eu vou. Eu vou porque já tinha dois amigos dançarinos, amigos que nos encontrávamos na escadaria do Teatro Castro Alves, discutindo a questão social, racial, política, que também já tinha me levado no Ilhaí como uma grande novidade, e acabou da rapaziada me convidando e eu indo lá para o Ilhaí, que foram momentos assim super interessantes.